Possa seja com todos, amém? Amém. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 14. E nós vamos falar hoje sobre a casa de Abinadab e a casa de Obed-Edom. Nós vamos ler aqui a versão, a Nova Bíblia Viva, NBV, porque analisando aqui, enquanto meditava nesse texto essa semana, como o texto ele é longo, quanto mais claro o texto fica mais fácil para a compreensão dos amados. Amém? Então nós vamos à leitura desse texto nessa versão. Talvez a sua versão seja um pouquinho diferente, não tem problema nenhum. O sentido do texto, a verdade do texto é a mesma, não vai mudar nada. Eu li outras versões dentro dessa mesma versão para a gente poder chegar aqui hoje e ministrar essa palavra. Diz assim, 1 Crônicas capítulo 13, verso de número 1. Depois que Davi havia consultado todos os oficiais, os comandantes de 1000 e de 100 do seu exército, os homens de Israel se reuniram. E Davi falou a eles o seguinte: se vocês estão de acordo que esta é a vontade do Senhor nosso Deus, então vamos enviar mensageiros a nossos irmãos por toda a terra de Israel. Vamos incluir os sacerdotes e os levitas e convidar todos para que venham das suas cidades unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, porque nós esquecemos dela desde que Saul se tornou rei. Todos acharam bom o que Davi disse e concordaram com ele em fazer assim. Obrigado, querido. Verso 5, então Davi convidou o povo de Israel desde o rio Sior do Egito até Lebo-Hamate, para que todos estivessem presentes quando a arca de Deus fosse trazida de Kiriat-Jearim. Depois disso, Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, a fim de buscar a arca de Deus, o Senhor que está num trono entre os querubins, diante do qual é invocado o seu nome. Ela foi levada da casa de Abinadab num carro novo. Uzá e Aiô guiavam os bois. Davi e todo o povo festejava perante o Senhor com grande alegria, acompanhados por cânticos e por instrumentos musicais, como cítaras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Mas quando chegaram à eira de Quidom, em algumas versões Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca para que não caísse. Então o Senhor se irou com Uzá e ele o matou por ter tocado na arca. Ele morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou triste com o que o Senhor fizera a Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi ficou com medo de Deus e perguntou: como posso levar a arca de Deus? Por fim, ele resolveu levar a arca para a casa de Obed-Edom, Geteu, em vez de levá-la para a cidade de Davi. Verso 14: a arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom durante 3 meses. O Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família e tudo quanto possuía. E você diz amém. Amém. O tema central deste capítulo 13 é Davi reconhecendo a necessidade de trazer a arca de Deus de volta para o lugar onde ele estava reinando. Davi aqui no texto deixa isso claro, porque no verso 3 nós lemos que ele convoca todo o povo. Ele diz assim: e vamos trazer de volta a arca do nosso Deus. Por quê? Porque nós nos esquecemos dela desde que Saul
se tornou rei. Davi diz assim, olha, está tudo acertado, nós estamos vencendo batalhas, mas há algo que nós não temos aqui conosco, nós precisamos ter conosco. E o que é? A arca de Deus. E é interessante que a arca de Deus, ela representava a presença do próprio Deus no meio do seu povo. E mais interessante do que isso, é nós lermos 2 capítulos para trás, no capítulo 11, e no verso 9, a gente se assustar com o que a gente vai ler aqui, ó. Porque em 1 Crônicas 11, 9, diz assim, ó: e Davi se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Que estranho. Davi volta para Sião para assumir o seu trono, sente a falta da arca, que era onde estava a presença de Deus, mas antes disso a Bíblia diz que Deus estava com ele. E essa teria sido a causa de todas as suas conquistas ao longo da sua jornada. Chama atenção para o fato de que Deus estava com ele, dando a ele vitória sobre os seus inimigos. Mas Davi sentia que havia algo de Deus a mais, mas aquilo não estava com ele. Nesse mesmo texto que nós lemos, percebemos que a presença de Deus estava com Davi, mas Davi agora queria buscá-la. Seguindo o roteiro do texto, no meio de todo esse enredo, Davi querendo trazer de volta a arca de Deus, surgem 2 casas nesse texto. O lugar onde a arca permaneceu por um tempo. A casa de Abinadab, que segundo lemos, segundo estudamos, ela permaneceu 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab era um sacerdote, os seus filhos eram treinados para o sacerdócio levítico, eles estavam cuidando da arca de Deus exatamente há 20 anos. E quando essa arca chega na casa de Obed-edom, ela fica lá por 3 meses. E os 20 anos que ficou na casa de Abinadab, nós não temos registro de que tenha acontecido nada, senão na saída. Mas na casa de Obed-edom, apenas 3 meses a arca, a presença de Deus estando lá. A Bíblia diz que Deus abençoou, aí no verso 14, abençoou Obed-edom e a sua família e tudo quanto possuía. Olha que coisa interessante. Ela fica 20 anos em um lugar, onde sacerdotes treinados e ensinados e escolhidos por Deus estão cuidando dessa arca. Nós não temos registro de nenhum benefício dessa presença naquele lugar. Mas quando essa mesma arca ela é levada para a casa de um homem simples, Obed-edom, e permanece 3 meses naquela casa, os 3 meses que a arca ficou lá dentro, a vida daquela família foi transformada. Chama atenção para o fato de que quando a arca saiu da casa de Abinadab, houve morte. Mas enquanto a arca estava na casa de Obed-edom, havia bênção. Chama atenção no texto isso. Davi tomou uma decisão. Vamos levar a arca de volta para o lugar onde nós estamos. Vamos levar a arca de volta para Sião. Vamos levar a presença de Deus para estar no meio de nós. E o que Davi faz? Davi vai com toda uma comitiva até a casa de Abinadab.
A Bíblia vai nos dizer no texto que nós lemos aí que ele manda fazer um carro novo para colocar a arca. E Davi vem trazendo esta arca da casa de Abinadab. Os dois filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, estavam tocando os bois que tocavam aquela arca, que levavam aquela arca. De repente, esses bois estão caminhando e depois de andar um certo percurso, a Bíblia vai nos dizer que os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, Uzá, um dos filhos de Abinadab, para que a arca não caísse, ele põe a mão na arca para segurá-la. E quando ele coloca a mão na arca para segurá-la, a Bíblia diz que Deus o matou. Ali mesmo diante de Deus está no texto. E por conta disso, Davi fica muito entristecido. Toda aquela festa que estava acontecendo, toda aquela dança, todas aquelas músicas, com todos aqueles instrumentos, toda a música cessa naquele momento. E Davi se entristece, porque na sua tentativa de trazer a presença de Deus que estava naquela arca para Sião onde ele estava, ele sofre uma frustração, porque aquilo que era para ser uma grande festa se transformou em um grande luto. E Davi suspira e diz: como levarei a arca de Deus para minha casa? Como levarei a arca de Deus para minha casa? Essa história, ela nos convida a uma profunda reflexão em nossa vida. E também nos ensina coisas que precisamos aprender. Quais são elas? Primeiro, nós precisamos começar a pensar, perceber se de fato a presença de Deus está conosco. Porque Davi teve uma percepção que muita gente ainda não teve. Realmente, Deus estava com ele em suas batalhas. A presença de Deus estava com ele enquanto vencia os seus inimigos. Mas a presença de Deus sobre as suas conquistas não supria a necessidade que ele tinha da manifestação de Deus para ele mesmo. Naquela arca estava a presença manifesta de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava naquele lugar, ou quando Davi colocou essa arca lá no seu lugar onde ela estava, depois, Benihim dizia que ele chegava e ficava diante daquela arca, e aquela arca saía como que se fosse uma luz azul, e Davi entendia que Deus estava manifesto ali naquele momento, e ali ele se prostrava diante de Deus, e ali ele falava com o Senhor. Muitas vezes, amados, nós estamos satisfeitos em ter a presença de Deus em nossas conquistas, mas carregamos um vazio dentro de nós, que fala da ausência de Deus, aquela sensação clara de que Ele está comigo, de que Ele está aqui onde eu estou, de que quando eu coloco meu joelho no chão, Ele está ali presente junto comigo. Há pessoas que se contentam com os benefícios de Deus, e ao mesmo tempo se sentem à vontade sem a presença dEle. Davi nos ensina algo muito sério aqui. Os benefícios de Deus são pequenos demais diante da sua grande e soberana presença. Moisés teve uma proposta de Deus em Êxodo 33. Quando ele tirou o povo do Egito, e o povo começou com toda aquela coisa acontecendo, eles construíram um bezerro de ouro ao pé do Sião, do monte. E aí Deus olhou para tudo aquilo, chamou Moisés e disse: afasta desse povo,
porque eu vou fazer de você uma numerosa nação. Moisés intercede pelo povo e diz: Senhor, não te faças assim, porque o que as nações dirão? Que o Senhor nos trouxe do Egito para fazer-nos perecer no deserto. E o texto diz que o Senhor se arrependeu do mal que haveria de fazer sobre Israel, mas disse para Moisés: toma tu e todo este povo e caminha para a terra que eu prometi aos vossos pais Abraão, Isaque e Jacó. Mas eu não irei com você. O meu anjo irá diante de você. Ele vos livrará dos fariseus, dos narizeus. Ele vai livrar você de todas as nações que são inimigas, que vocês irão enfrentar no caminho. Mas disse Deus: eu não vou com você, para que eu não consuma esse povo. Olha que proposta maravilhosa, gente. Eu vou enviar um anjo para ir na tua frente. O anjo vai abrir todas as portas, os teus inimigos serão completamente derrotados. O anjo vai fazer com que vocês possam alcançar as promessas que eu tenho para a vida de vocês. Só que eu não vou, o anjo vai. Moisés olha para Deus e diz: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Aleluia. Moisés, juntamente com Davi, entendia: relacionamento com Deus não é experimentar suas dádivas, não é experimentar apenas o seu favor. Relacionamento com Deus é sentir a presença de Deus, ter uma experiência com Deus verdadeiro. Aleluia. E Moisés experimentou isso no início da sua jornada, porque Deus encontrou com ele lá em Êxodo, no capítulo 3, numa sarça. E depois que ele encontrou Deus naquele caminho, ele nunca mais conseguiu viver sem isso. Quantos de nós, ao longo dessa jornada, não tivemos momentos com Deus, em que as lágrimas corriam do rosto, que o coração palpitava? Era possível sentir em alguns momentos, seja nos acampamentos, em momentos de oração ou no culto, aquele momento que aquela sensação clara de que Ele estava ali. Quantos de nós já sentimos isso? Quantos já sentiram isso? Aleluia. Aleluia. Mas depois que saímos disso, acabamos vivendo a vida, nos contentando apenas com as dádivas de Deus. Davi não conseguiu lidar com isso dentro dele. Ele chegou em Sião e disse: vamos buscar a presença manifesta de Deus para esse lugar. Vamos trazer para cá o Deus verdadeiro, que se manifesta em meio à arca. O Deus verdadeiro, que um dia Ele mesmo encontrou, quando estava em fuga dos seus inimigos. A primeira grande lição dessa noite é: não se contente com as dádivas, busque a presença. Fala isso para o teu irmão: não se contente com as dádivas. Fala: não se contente com os favores de Deus. Diga: ele busque a presença.